A graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Nós vamos começar então mais uma aula do Tadel. Tá? Tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Em você aí, presta atenção, traz aí para o seu dia a dia, para a sua reunião de célula, né? Entenda o processo e tenha certeza que você vai ser um sucesso aí liderando a sua célula. Tá? Que o nosso objetivo é que cada líder de célula multiplique a sua célula, se torne supervisor, tá? E continue avançando no seu crescimento espiritual. Ok, vou começar falando aqui hoje sobre interesses pessoais que pessoas têm quando vêm a uma igreja em célula. Quando a pessoa vem para uma igreja ou vem para uma igreja em célula, ela traz alguns interesses pessoais que nós vamos observar agora. E você como líder de célula, ou você como um membro da igreja em célula, pessoa que está chegando numa igreja em célula, precisa entender aqui essas coisas, tá bom? Mas antes de mais nada eu quero orar para Deus ter liberdade de falar com cada um de nós, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir agora que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja falando ao meu coração e ao coração de cada um de nós, tudo aquilo que foi ministrado aqui nesta aula de Tadel, Pai. Abençoa-nos, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Então vamos lá, interesses pessoais que pessoas têm quando vêm a uma igreja em célula. Crianças, vamos falar disso aqui. Muitas vezes quando as pessoas chegam numa igreja em célula, elas dizem assim: se vocês cuidarem dos meus filhos como eu desejo, então farei parte desta nova igreja em células. Claro, queridos, nós vamos cuidar muito bem das crianças dentro da igreja em célula, tá? Esse é o nosso foco, nosso objetivo, nosso propósito, tá? Temos um ministério forte dentro da igreja, da nossa igreja, que é um ministério do trabalho com crianças. Porém, é importante a gente entender o quê? Que nós vamos trabalhar na vida das crianças para que elas se tornem futuros líderes, tá? Pessoas que têm um projeto e um propósito de servir ao Senhor, de não apenas de consumir conteúdos, tá? Então esse é o propósito para trabalhar na vida das crianças. E também nós não trabalhamos da maneira que as pessoas querem, mas da forma que nós entendemos que é um projeto de crescimento, maturidade e de formar um líder através da vida dessa criança, tá bom? Isso é importante a gente entender, porque cada pessoa tem uma vontade, cada pessoa acha que deve ser ensinado de uma forma, mas nós temos uma maneira de fazer as coisas. Um outro interesse que a pessoa tem em relação ao estudo bíblico. Elas dizem assim: se vocês estudarem a Bíblia com a profundidade que desejo, então estarei com vocês. Mas a ênfase aqui está em a profundidade que eu desejo, tá? Nós vamos levar a uma profundidade, ok? Nós estamos agora nessa época aí da internet, que é tudo virtual. Nós estamos montando aí uma escola virtual, que será virtual e presencial, tá? Para levar a uma profundidade assim muito bacana e muito legal mesmo. Mas sempre tivemos aí um trilho de treinamento para que houvesse um crescimento espiritual. Mas as pessoas não podem sempre ficar da forma que eu desejo, aí eu vou estar com vocês. Não. Quando você chega numa igreja, principalmente uma igreja em célula, você tem que entender que ali há um projeto, há um propósito, tá? Há um trilho de crescimento para a vida de cada pessoa. Outra coisa que as pessoas querem exigir é sobre os dons. Se vocês utilizam os dons do jeito e do modo que eu acho adequado, eu farei parte desta nova igreja em célula, tá? Então é uma outra coisa que muita gente vem querendo impor ou exigir alguma coisa. Política. Se vocês protestarem politicamente do jeito que eu faço, então farei parte desta igreja em célula, né? É complicado isso. Outra coisa, ministério. Se vocês ministrarem às pessoas de quem eu gosto, então farei parte desta igreja. A igreja em célula vai ministrar para todas as pessoas, vai cuidar de todas as pessoas,
vai produzir crescimento na vida de todas as pessoas. Não é de quem eu gosto ou de quem eu não gosto. Aliás, então marca aí que crente tem que aprender a gostar de todas as pessoas, né? Tem que aprender a amar as pessoas, principalmente. Gostar talvez seja uma coisa um pouco mais complicada, tá? Mas amar tem que amar, não tem jeito, porque amar é servir, né? Amar é se dar, amar é doar. A pessoa é chata, é complicada, mas não tem jeito. A hora que ela tiver uma necessidade que ela precisa, aí Cristo que habita em você vai servir e cuidar daquela pessoa. Amém, querido? Teologia. Se vocês defenderem a minha posição teológica, então farei parte dela. Bom, aí você tem que orar, né? Santidade. Se esta igreja concordar com as minhas regras de comportamento, então farei parte dela. Outra coisa, testemunho. Se esta igreja utilizar os mesmos métodos de evangelismo que eu uso, então vou apoiá-la. Se vocês garantirem que esta igreja terá sucesso, então farei parte dela. Então você vê que o Bill Beck escreveu aqui esses interesses pessoais que as pessoas têm quando vêm a alguma igreja em célula, porque essas coisas são fatores que impedem o crescimento das pessoas e o envolvimento por completo dentro de uma igreja. Então, quando nós chegamos dentro de uma igreja em célula, nós precisamos zerar o cronômetro, né? E temos que começar do zero, né? Para que nós possamos ter crescimento. Se a gente chega numa igreja em célula com paradigmas, o que vai acontecer? Nós não vamos ter crescimento e, por outro lado, também nós vamos começar a atrapalhar o desenvolvimento da célula e atrapalhar também o desenvolvimento da igreja. Então pense assim com você: eu preciso zerar o cronômetro e crer que eu posso ser uma bênção nesta igreja. Vou entender qual é a visão, qual é o projeto e como essa igreja trabalha. Amém? E vou participar e servir de bênção também aí dentro da igreja. Uma coisa que é muito importante é ter cuidado com os interesses pessoais. É sempre bom manter a coisa mais importante como a coisa mais importante. Qual é o principal interesse numa igreja em células? O principal interesse de uma igreja em células é que os cristãos vivam na presença e no poder de Cristo em comunidade. Nós falamos isso já, ou entramos nesse assunto já lá atrás, tá? Que o principal interesse de uma igreja em células é que o cristão viva na presença do Senhor Jesus Cristo, tá? Viva também de acordo com o poder de Cristo dentro de um grupo, dentro de uma comunidade, que é o CCB, Comunidade Cristã de Base, que é a sua célula. Na verdade, precisamos entender aqui o seguinte, que Cristo ele é o programa da igreja em célula. O programa principal da igreja em célula é Cristo, é Ele que dá direção, é Ele que orienta, é Ele que comanda. Então, tudo o que acontece em uma igreja em célula cresce desse ponto ou se dirige para esse ponto. Esse é o firme fundamento, o resto é fundamento arenoso. A célula, a congregação e a celebração proporcionam um contexto no qual Cristo se torna o ponto central que dirige e usa a sua igreja, né? O resto é terreno arenoso. Tudo é Cristo, tudo tem que estar voltado em Cristo. Lembre então que Cristo ele é o DNA da célula, né? Tudo que eu faço tem que ser assim, é direção de Cristo. Cristo está no centro disso. Cristo está comandando isso, tá? Então, os interesses pessoais têm que ser lançados fora para que os interesses de Cristo sobressaiam, tá? É importante você pensar qual é o interesse de Cristo, qual é o objetivo de Cristo para a minha vida, qual é o objetivo de Cristo para a minha comunidade, para a minha célula, tá? Ele é o centro, é o programa central da célula. Aí talvez você esteja pensando, como que eu vou fazer isso? Querido, ore e entre na presença do Senhor Jesus Cristo. Não existe fórmula, existe relacionamento e existe comunhão com Cristo. O grupo de apoio inicial de uma igreja em célula é crucial, tá? Quando você inicia uma célula, é importante que as pessoas entendam a visão, que elas entendam o projeto.
elas entendam o que é uma célula. O desenvolvimento de uma igreja em célula pura é atravancado, né? É amarrado quando algumas pessoas procuram forçar seus interesses pessoais sobre a visão, sobre o projeto, no lugar e no tempo de suas escolhas. Aqueles que possuem tais facas, né, para amolar em pontos isolados, invariavelmente se tornarão uma força destrutiva e negativa em vez de positiva e útil. Em síntese, aqueles que forçam seus interesses pessoais, eles arrebentam com a célula. Tá? Ele precisa entender, ele precisa compreender qual é a visão da célula. É como é viver em comunidade. Tá? Às vezes a pessoa é um excelente cristão, tá? É um ótimo crente, mas como um solista, né? E não para viver em comunidade. Tá? Por exemplo, muitas vezes um pastor, nem sempre ele é o melhor líder de célula, nem sempre um professor de escola bíblica dominical, ele é o melhor líder de célula, e nem sempre um bom membro de célula. Tá? Por quê? Porque ele é muito bom às vezes no estilo solo, né? Ele vai lá e ele prega, e todo mundo diz, que pregação, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Ele vai dar um ensino, nossa, que ensino maravilhoso, mas quando ele vai para a comunidade, que ele vai para o CCB, Comunidade Cristã de Base, que ele vai para a célula, ele pode ser um desastre, porque ele quer ser o solista principal. Você viu aquela pergunta que fizeram para a banda? Não, para a orquestra. Qual é o instrumento mais difícil de ser tocado na orquestra? Aí alguém disse, o instrumento mais difícil de ser tocado na orquestra é o segundo violino. Aí perguntaram, por quê? Porque todos querem ser o primeiro, né? Querem ser o primeiro violino, e não o segundo violino. Então, quando o professor de escola bíblica, ou o pastor, né, o solista, ele vai para a célula, ele precisa entender que ele faz parte agora de uma comunidade. Quando alguém toca o instrumento solo de uma maneira extraordinária, ele entra num grupo musical, ele agora precisa entender que agora é necessário se fazer uma harmonia, tá? E não querer se sobressair. Então, dentro da célula, é preciso que haja uma harmonia e esquecer-se dos interesses pessoais, né? O regente ali é Cristo, o regente ali é Jesus, né? Todos que estão na célula são pessoas que estão fazendo parte de um coral, estão fazendo parte agora de um grupo, tá? Fazendo parte de uma orquestra dirigida por Cristo, para que o interesse de Cristo prevaleça naquele lugar, não é o interesse pessoal, tá? Então é importante que as pessoas entendam isso. Se elas não entenderem isso, elas vão arrebentar com a célula. Os interesses podem não estar errados em si mesmos, é importante entender isso, tá? Na verdade, muitas preocupações são necessárias e vão se tornar parte de uma igreja em células. O perigo aparece quando, né, essas coisas, esses interesses, eles aparecem no momento errado, tá? Aí é um problema sério. As pessoas tentam introduzir de maneira prematura, tomam a mesma atenção, eles acabam tomando a mesma atenção e importância que a coisa principal. São impostos por outros modelos a nova igreja em célula. Então é o seguinte, tem coisas que são muito importantes, são fundamentais, mas elas não podem ser aplicadas no momento errado, tá? Tem interesse que ele é, muito legal, mas se colocar agora, vai atrapalhar. Então é um processo. Deixa Cristo dirigir a célula. 3 mortes importantes para a célula aqui, tá? Para que uma célula seja bem sucedida, eu acho legal isso aqui. Você tem que pensar nessas 3 mortes aí. Vamos lá. Primeira morte na hora da salvação, onde você reconhece que você está em Cristo.
você vai entender que você morreu para você mesmo. Colossenses capítulo 3, verso 3. Eu não vou ler os textos aqui, mas tem alguns versículos, tá? Então, nessa hora da salvação, eu morro para mim mesmo. O cristão precisa entender isso. Ele morreu para ele mesmo, para fazer a vontade de Cristo. E dentro da célula, agora, ele é um servo do Senhor Jesus. Ele vai entender que ele nasceu espiritualmente. Então significa que ele é uma nova criatura, ele é uma nova pessoa. Isso vai determinar como ele se relaciona com Deus. Tá? Ele morreu para si mesmo, é uma nova pessoa. Tá? Então agora, como é que eu me relaciono com Deus? De uma nova forma, de uma nova maneira. Então isso vai trazer essa determinação, vai determinar o seu relacionamento aí com o Senhor Jesus. Então primeiro na hora da salvação, depois é durante a santificação, é o processo dentro da sua vida. Santidade significa separação, tá? Santificação, separação, um processo de separação das coisas passadas para viver agora de acordo com os propósitos, princípios e valores cristãos. Então você vai na segunda morte aqui, reconhecer que Cristo está em você. Agora eu reconheço que Cristo está em mim. Então eu morro diariamente para minha condição pecaminosa, tá? Em todos os sentidos, todas as formas, você vai morrer para essa condição pecaminosa, seja na carne, seja na alma, mas você tem que morrer para essa condição pecaminosa. Aí o que acontece? Isso vai determinar como você vai se relacionar com o mundo, tá? Quando você morre para você mesmo. Como é que você se relaciona com o mundo? Primeiro, como você se relaciona com Deus. Agora, como você se relaciona com o mundo e como você se relaciona com as pessoas. E em terceiro lugar, vivencie o Cristo no meio do seu corpo. Então, eu morro agora então para o meu individualismo. Eu morro para o meu individualismo, está aqui em Efésios capítulo 2, verso 13 a 16, Colossenses de 1 a 20, 3 de 12 a 17. E você então começa a nascer para uma comunidade espiritual. Então vamos lá, 3 mortes. Na hora da salvação, durante a santificação e na comunidade. Se você não tiver essas 3 mortes na sua vida, tá? É muito complicado porque você vai viver os seus interesses pessoais. Comunidade na cruz. Vamos lembrar que Deus é comunidade. Pai, Filho e Espírito Santo. Os 3 formam uma comunidade. Como entramos nesse tipo de comunidade? Nós entramos na perfeita comunidade do Pai, do Filho e do Espírito. Ali na presença do Deus Trino existe comunidade, ok? E como nós falamos lá atrás, dentro dessa comunidade existe algo mais. O que é esse algo mais? Dentro dessa comunidade existe uma cruz, tá? Porque não existe comunidade para o homem sem a cruz de Cristo. Mesmo na perfeita comunidade de Deus Pai, o Filho e o Espírito não poderiam alcançar o homem longe da cruz, longe da morte, sem o esvaziamento do próprio Jesus. A cruz, ela é muito importante porque a cruz, ela fala de morte, tá? E para que haja comunidade, é preciso haver a morte para o eu. E a morte para o eu está somente quando o cristão ele vai até a cruz. Porque marca isso aí na sua mente, no seu coração, que cruz fala do centro da vontade de Deus. Quando você vai para a cruz, você está indo para o centro da vontade de Deus, tá? Porque você morre para o seu eu. Quando Cristo ele foi para a cruz, o que ele diz? Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feito a minha vontade, mas a vontade do Senhor. E quando você vai para a cruz, você vai entender que o seu ministério agora é o ministério da bacia e o ministério da toalha, ok? Por quê? Esse é o ministério de Jesus que começou na quinta-feira, não começou na sexta, começou na quinta-feira. O que Jesus ele fez ali na quinta-feira? Quando reúne os discípulos, ele leva lá,
Ele chega ali então com uma toalha e com uma bacia e ele vai lavar os pés dos discípulos. O que Jesus está ensinando aqui? Está ensinando a comunidade do líder servo. Está ensinando que nós estamos aqui para servir. Tá? A bacia e a toalha, ela representa líder servo. E na verdade ensina que cada um de nós precisa ser um servo. Tá? Essa coisa de lavar os pés é incrível, né? Porque assim, mas vou lavar os pés. Acho que a ênfase, na verdade, não é a ênfase de lavar os pés, aquela coisa, seu pé está sujo, eu vou lavar. Não, é mostrar que eu estou aqui para servir. Né? Lavar os pés mostra que estou aqui para servir o meu irmão, né? Para ser um servo dele. E cada pessoa dentro da célula é fundamental que ela entenda isso, gente. Tá? A gente bate nessa tecla porque as pessoas, elas querem muito mais serem servidas do que serem servas, tá? Do que ser um servo ali dentro da célula. Porque embora pareça ser muito mais gostoso ser servido, a Bíblia diz que melhor é servir do que ser servido. E o próprio Jesus diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E ele ensina que quem quer ser o maior, que seja o menor. Quem quer ser o maior, que seja aquele que serve. Então ele se torna o maior, porque ele está servindo. Então, passando pelo líder, pelos membros de célula, todos devem aprender essa característica, tá? Que Jesus tinha, que era a característica de servir. Ele ensinou isso aos seus discípulos, né? Quando os discípulos chegam para Jesus e falam: Jesus, olha essa multidão, eles estão com fome, vamos espalhá-los aí para que eles estejam indo aí e comprem pães e se alimentem. Os discípulos talvez queriam falar: não vamos fazer nada não, deixa cada um se virar. Jesus disse assim: não, queridos, vocês vão dar de comer, né? Dai-lhes vós mesmos de comer. Quer dizer, vão servir essas pessoas, sirvam as pessoas. Tá? Então Jesus, ele vem ensinando isso para os discípulos, e ali ele ensina na prática. Ele vai lá, ele pega uma bacia, ele pega uma toalha, ele se abaixa e lava os pés dos discípulos. Ele está montando aqui uma nova ideia de liderança, tá? Que é a ideia de servir, né? Ele traz um conceito revolucionário, porque a ideia até hoje dos líderes é de serem servidos, né? Não é que você não serve o líder, claro que você está me entendendo aqui, né? Mas nós temos que ter a ideia que devemos servir as pessoas. Ele mudou essa ideia de liderança, e ele traz também outra ideia revolucionária, que ali ele partiu o pão, tá? A comunidade do pão e vinho, que é a comunidade espiritual. O pão e o vinho, fazemos parte do corpo de Cristo. Então vamos aprender isso. Estamos numa comunidade espiritual de louvor, de adoração, né? De entrar na presença do Senhor, de sentir a presença de Deus, de edificar um ao outro através da palavra, através da comunhão. Mas também temos que entender que essa revolução que Cristo trouxe foi a revolução do serviço. E aí você vai ter uma célula diferenciada, uma célula abençoada, né? Uma célula que vai quebrar cadeias, romper prisões, e todos vão querer fazer parte dessa célula abençoada. Amém? Glória a Deus por isso, querido. Que Deus esteja realmente nos abençoando poderosamente, tá? Dentro dessa visão, tá? Porque os líderes profissionais, muitas vezes, eles substituem a ideia de líder servo, mas vamos pensar que o líder servo deve substituir a ideia do líder profissional. Amém? Glória a Deus. Tenho certeza que a sua célula vai ser uma célula que vai desbanguelar o cão, quebrar cadeias, romper prisões e fazer uma grande diferença. Amém? Vou orar por você que é líder de célula, pelos membros de célula, para Deus continuar abençoando de uma maneira poderosa. Mas antes de orar,
eu quero dizer o seguinte: mande perguntas para que a gente possa estar respondendo aqui. Você que é líder pode mandar perguntas diretamente para mim, né? Você que é membro pode mandar também, se você tiver o meu contato, pode colocar perguntas aí também na live que está no ar, né? Ou que estará no ar, ok? Quando você assistir, coloca perguntas lá que nós vamos procurar responder essas perguntas também aqui, tá? De uma maneira bem dinâmica, tirando dúvidas que você possa ter, tá bom, queridos? Vamos orar então. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te louvar, te agradecer, ó Deus, por esse tempo precioso aqui da tua palavra. Continua nos ensinando, continua nos orientando, ó Pai, e que façamos uma grande diferença no mundo espiritual e que possamos realmente cumprir a grande comissão através da nossa comunidade cristã de base. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus.